Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 7 de abril. O dia já começou um pouco mais quente, com algumas notícias de que foram ouvidas explosões lá na ilha de Carg. A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esses pontos aqui. Mas o dia já começou um pouquinho mais quente, gerando algumas oportunidades aí para quem já estava na tela, né? Bom dia, bom dia. Yuri Baez, bom dia. Cheguei cedo para não perder nada. É isso aí, Yuri. É isso aí, meu amigo. A ideia é essa. Quanto mais cedo todo mundo chegar, eu consigo me dedicar mais aqui para explicar o que está pegando no cenário e a gente poder aproveitar as oportunidades que aparentemente é o que a gente vai ter para o dia de hoje, tá? Aparentemente hoje vai ser um dia de algumas oportunidades, né? Isso vai ajudar bastante a gente aí durante o dia, tá? Marte Marcos, bom dia. Bom dia. Alguém aqui opera mercado americano também? Algum de vocês opera? Fala aí para mim. Quem aqui opera mercado americano? Mercado americano que gera algumas oportunidades bem interessantes, ainda mais nesse cenário que a gente está vendo das notícias que eu comentei, né, agora no começo. A guerra tem feito muito preço lá fora, né? O calendário econômico não tem trazido muita importância no cenário atual, porque o mercado está olhando para o que está acontecendo em relação à guerra, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho aí sobre o dia de ontem. Ontem nós tivemos aí, como vocês estão vendo na tela, né? Nasdaq fechando 0,54 de alta, S&P 0,44 de alta, Dow Jones 0,36 de alta, Russell 0,42 de alta. Aqui no Brasil, nós tivemos o dólar fechando 0,48 de queda, o índice 0,05 de alta, também corroborando com esse cenário um pouco mais positivo, mas nós já tínhamos um deadline colocado pelo Trump em relação à guerra, né, onde ele já havia dito que tinha dado um prazo, né, até hoje, aqui no horário de Brasília, 9 horas da noite, horário dos Estados Unidos, às 8 da noite, para que seja feito algum acordo, né, para que, de fato, o Irã aceite algum acordo. Se não, aí ele falou o seguinte ontem, né? O inferno se abaterá sobre Teherã, caso não haja um cessar-fogo. O país inteiro pode ser eliminado em uma noite. E essa noite pode ser amanhã, que ele falou, como ele falou isso ontem, né? O amanhã que ele quis dizer seria hoje. Ele disse isso na coletiva na Casa Branca, mencionando ataques a pontes e infraestrutura energética, que é exatamente o que ele comentou que ia começar a atacar, né? Lembrando que, assim, a destruição da infraestrutura energética do Irã não vai impactar apenas o Irã, né? Vai impactar países ali do Golfo, e aí, obviamente, essa estrutura sendo prejudicada, a gente vai ter um impacto na distribuição de petróleo. Então, é toda uma cadeia que não vai ter só o Irã como o prejudicado. A gente vai ter vários outros agentes ali sendo prejudicados juntamente com o Irã. Mas foi isso que ele já prometeu fazer. E ao mesmo tempo que ele está prometendo isso, ele classificou a última proposta de cessar-fogo do Irã, porque o Irã mandou também essa proposta, né, como um passo muito significativo, embora ainda insuficiente.
né? O Irã também deu uma... Não foi hoje, não foi ontem, foi, se não me engano, na semana passada, mandou uma contraproposta, né? Mas é aquilo, né? O pessoal, eles mandam o que não pode ser cumprido. Parece até que não querem fazer absolutamente nada, né? É essa a impressão que dá. Ah, vamos pedir um negócio aqui que é impossível de ser concedido, porque aí a gente fala, ó, a gente pelo menos tentou, né? E no final das contas não acontece absolutamente nada. Às vezes é essa a impressão que dá, porque falta um pouco de bom senso aí em relação a esses pontos. Claro que tem várias coisas por trás aí, né? A história do que acontece, os motivadores que fizeram a gente chegar até esse ponto são mais amplos, mas olhando de fora, entendendo um pouco mais o que tem por trás da história de ambos os países, eu acho pouco provável a gente conseguir ter um acordo nessas condições, né? Em todo caso, é isso que está colocado no dia de hoje. Bom, também eu vou só comentar, porque acho que faz parte do nosso trabalho falar sobre isso. Ontem tivemos alguns PMIs lá nos Estados Unidos, o PMI ISM de não manufatura, que a expectativa era 54,8, veio 54. Um outro ISM que veio também, que é o de emprego, também não manufatura, expectativa era 51, veio 45,2, mas o mais importante era o ISM não manufatura, que veio praticamente em linha, né? Olha o mercado nesse momento aqui bem agressivo, né? Acho que vocês até viram aqui essa pancada que o VIX deu para cima, muito significativa, né? É bem interessante a gente conseguir ver isso, porque mostra o tamanho da volatilidade que o mercado tá, né? Em relação ao que está acontecendo. É bem importante a gente conseguir ver isso. Olha a pancada que deu, subiu bastante aqui o VIX, deu essa pancada. Não saiu especificamente nada novo, mas o mercado está se posicionando para esse momento mais negativo, né? Até por causa do deadline de hoje. Então é importante a gente ter isso em mente. A Leila Souza falou: bom dia, Fernando. Fiquei ausente uma semana. Se você puder enviar novamente o diário de trade, agradeço. Ah, Leila, aí na nossa tela tem o link para vocês poderem acessar, tá? Esse QR Code que está na nossa tela é o link de cadastro do Diário do Trader. Então vocês podem acessar aí, fazerem o cadastro e poder utilizar aí normalmente o DT, tá? Estou olhando o gráfico de ontem. O que houve com o em ontem? Bom, a gente vai comentar aqui sobre o contexto e aí, obviamente, isso refletiu nos preços também, tá? Bom, dito em relação ao calendário econômico de ontem, vamos dar uma olhadinha aqui o que teve no panorama de hoje, tá? Ó, acabou de sair uma notícia também. O Trump falou, né, sobre o Irã. Uma civilização inteira morrerá essa noite, para nunca mais ser trazida de volta. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Palavras do Trump, né? Já aí colocando toda a sua retórica no mercado, né? Bem interessante como o mercado já está reagindo negativamente a essa expectativa. Bom, a gente falou aqui sobre o fechamento de ontem, né? Hoje o dólar já abriu aqui no Brasil, abriu praticamente no 0 a 0, né? Nesse momento está 0,08 de alta, o índice nesse momento está 0,42 de queda, tá? Vamos ver aqui como foi o fechamento durante a madrugada. Bom, lá na Ásia nós tivemos Xangai 0,26 de alta,
Hang Seng não abriu, o Nikkei 0,03 de alta e o Kospi 0,82 de alta e o S&P australiano 1,74 de alta. Ainda foi um fechamento levemente positivo lá na Ásia. Vamos dar uma lida juntos aqui. A maioria das bolsas asiáticas fecha em alta em meio a negociações cautelosas. O Nikkei do Japão subiu 0,03, perdendo a maior parte dos ganhos iniciais, com investidores se preparando para o prazo iminente imposto por Trump, para que o Irã chegue a um acordo e reabra o Estreito de Hormuz. As esperanças de reabertura da rota ajudaram a aliviar as preocupações com interrupções no fornecimento de energia. O sul-coreano KOSPI subiu 0,82, estendendo os ganhos pela terceira sessão, com forte alta nas techs. Na China, o Xangai subiu 0,26 e o Shenzhen 0,36, recuperando perdas na semana anterior. No mercado interno chinês, a atenção dos investidores se volta para os dados de inflação que serão divulgados na quarta-feira. Em Hong Kong, o Hang Seng engraçado, aqui ele tá fechado, mas aqui tá dizendo que ele caiu 0,70. Mas aqui tá como se ele tivesse fechado. Depois eu vou confirmar isso para passar para vocês. Bom, levemente positivo foi o fechamento de Ásia e não teve nenhum calendário econômico relevante, tá? Quando a gente vai para a Europa, nós tivemos aqui, deixa eu compartilhar com vocês, alguns PMIs, né? A gente teve na Alemanha o PMI do setor de serviços, que veio um pouquinho menor do que o esperado, mas ainda em território expansionista. Nós tivemos o PMI do setor de serviços do bloco europeu, que veio um pouquinho, praticamente em linha, né? E o composto um pouquinho acima. E o PMI composto do Reino Unido também um pouquinho acima no composto, e o do setor de serviços um pouquinho abaixo, mas ainda no setor, no campo expansionista. Foram dados ok, basicamente em linha, mas é aquilo, né, pessoal? O mercado não está olhando para isso no momento. A gente tem o Eurostoxx aqui 0,48 de queda, o índice inglês 0,15, o índice alemão 0,45, o CAC 40 0,17 de alta, IBEX 35 0,12 de alta e o índice italiano 0,12 de alta também. Bolsas europeias operam com otimismo cauteloso na volta do feriado. Na volta do feriado prolongado de Páscoa, as bolsas europeias operaram com otimismo cauteloso na sessão de hoje. Os mercados europeus continuam acompanhando os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, enquanto aguardam o fim do prazo estabelecido por Donald Trump para que o Irã aceite um acordo de cessar-fogo e reabra o Estreito de Hormuz. O movimento altista é impulsionado pelo desempenho de ações dos setores financeiro e de mídia. No campo econômico, dados de PMI composto e do setor de serviços recuam na Alemanha, Reino Unido e zona do euro em março, refletindo os efeitos do conflito. Há pouco, a Bolsa de Londres subiu 0,15, ele fala os percentuais que estava um pouquinho mais cedo. De fato, nesse momento, esses dados de PMI não estão fazendo preço e a gente tem o mercado dando uma pequena acentuada nesse viés de queda por conta desses dados que dessas falas, né, do Trump que a gente tem comentado aqui, tá? Então, vamos ficar muito atentos sobre os pontos que o Trump vem falando, né, nesses últimos momentos aí, porque é o que está trazendo um pouco mais de volatilidade para os mercados, tá? O futuro das ações americanas, tudo no negativo. Nvidia 1,52 de queda, Apple 0,95 de queda, Google 0,27 de queda, Meta 0,71 de queda. A gente vê o setor todo mais negativo.
corroborando com esse cenário, né? Vou até ver se eu consigo pegar o S&P 500. Enquanto ele carrega aqui. O futuro das bolsas, a gente tem Nasdaq nesse momento 0,80 de queda, S&P 0,58 de queda, Dow Jones 0,46 de queda, e o Russell 0,81 de queda. Mercado futuro das bolsas também todo no negativo. Ó, o mapa do S&P, que a gente estava em Nasdaq, né, no S&P também todo negativo, né? Mesmo ampliando aqui, a gente consegue ver uma negatividade maior para todos os outros setores que têm uma maior representatividade aqui para o S&P. E lá fora, o mercado continua ampliando a negatividade, né? Gerando algumas oportunidades aí para a gente. Bom, o dólar nesse momento é misto. Dentro da cesta DX ele está positivo frente a alguns, negativo frente a outros. Entre os emergentes também a gente vê ele positivo frente a alguns, negativo frente a outros. Mas, como a gente consegue enxergar, o direcional está bem claro, né? O direcional é de bolsas mais negativas e muito possivelmente a gente vai ver um dólar mais positivo. Por exemplo, o dólar aqui no Brasil já está aí 0,26 de alta, né, mostrando esse cenário mais positivo para o dólar, e a bolsa já acentuando um pouco mais a queda, né, 0,60 aí, gerou algumas oportunidades nessa abertura, que abriu num patamar praticamente zerado, né, e aí começou a entrar um volume importante. Quem estava aí atento a isso, com certeza conseguiu aproveitar essas oportunidades aí na abertura, tá? Treasuries, nesse momento, de 2 até o de 30 anos, mais positivos. O de 2, 0,21 de alta, o de 10, 0,30 de alta, o de 30, 0,51 de alta. O petróleo, nesse momento, WTI 2,80 de alta e o Brent 1% de alta. Ainda, eu diria que dentro de de um percentual ok, mas quando a gente vê os valores, o WTI a 115 dólares, né? E o Brent a 110 dólares. Então, claramente mostrando uma estabilização em preços bem mais altos do que nós estávamos acostumados. A maior parte dos analistas já comenta que o petróleo, muito provavelmente, mesmo a guerra acabando eventualmente hoje, ele tende a se manter em patamares mais elevados por mais tempo. E aí, isso acontecendo, a gente vai ver uma continuidade da pressão inflacionária em todos os países, né? Também por mais tempo. A gente não tem como desmembrar esse efeito inflacionário só para um determinado país. A gente provavelmente vai ter essa continuidade, se o petróleo continuar mais alto, para vários outros períodos aí posteriormente. O ouro, nesse momento, 0,04 de alta, o minério de ferro fechou 0,26 de queda, tá? Vamos dar uma lida aqui sobre o que foi trazido. Deixa eu, aproveitando aqui que eu estou falando de algumas notícias, né? Então, por exemplo, saiu Ilha de Cargo foi alvo de vários ataques, isso saiu às 7h57. Aí ele fala do... território é considerado estratégico e responde por cerca de 90% das exportações de petróleo iranianas. Então, caso de fato os Estados Unidos ou destrua ou tome a Ilha de Cargo, isso vai ter um impacto para o Irã muito significativo. Não que os líderes mais ligados à parte teológica do Irã estejam preocupados, porque no final das contas eles não têm tanta... Lógico, o dinheiro é uma forma do regime se manter, mas entre dar a importância ao dinheiro ou se manter firme e resistir, eles vão sempre, de fato, para a parte de resistir. Mas, assim, não é uma matemática simples, porque você tem uma parte do regime que também tem as suas preferências.
é onde o dinheiro acaba falando um pouco mais alto, né? Você tem uma ala mais teocrática, que se importa muito mais com o que eles estão preocupados no longo prazo, e tem uma parte que só quer se manter bem, né? E aí começam a ter esses conflitos. Tanto que o início dessas negociações lá com o Irã foi com essa ala que está muito mais preocupada em manter o que já tem do que ficar brigando aí com os Estados Unidos e não ter ideia de até onde eles podem ir, né? O que eles realmente iriam. Petróleo avança acima dos $100 por barril antes do fim do prazo de ultimato de Trump. Os contratos futuros de petróleo mantêm a tendência da alta do fechamento da véspera, negociados acima de $110 por barril, refletindo as preocupações dos investidores com as incertezas provocadas pelo aumento das tensões no Oriente Médio. Os mercados continuam atentos ao término do prazo da noite de hoje, estabelecido por Donald Trump, para que o Irã aceite um acordo de cessar-fogo e reabra o Estreito de Hormuz, sob ameaça de ataques a pontes de usinas elétricas. Ontem, após o presidente americano ter reiterado o ultimato e ter afirmado que o país inteiro pode ser dizimado por uma noite, o presidente iraniano disse que milhões estão prontos para se sacrificar pelo país. Também li uma outra notícia que o regime estava pedindo para os pais, olha que loucura, para os pais levarem seus filhos de 10, 11, criança, para ajudar em alguns checkpoints que eles criaram lá dentro, para que a população que eventualmente começasse a se rebelar fosse morta por essas crianças. Assim, é um negócio, pessoal, completamente insano. Vocês já pararam para pensar? O governo chega e fala assim, leva seu filho de 10 anos lá para dar uns tiros em quem quiser se rebelar contra o regime iraniano. É surreal, sim, não dá nem para acreditar. Pensando por esse lado, né, é só um grande parênteses aqui, pensando por esse lado, a gente realmente espera que o Irã seja, não o Irã, a população iraniana, né, mas o governo iraniano teocrático, que realmente não aceita a sobrevivência e a vida de algumas outras nações, como por exemplo a de Israel, esse Irã, essa cúpula, que é a minoria, seja realmente eliminada do governo, né, e de qualquer outra situação que eles possam ter poder. E aí, nenhuma dúvida? Caramba, meu. Eu gosto assim. Mandem aí alguma dúvida para a gente poder ir esclarecendo para vocês também, beleza? Bom, partindo aqui para o final do nosso panorama, criptoativos mais negativos, o VIX nesse momento ficando comportado aí na região depois dessa pancada que deu, né? De novo, a gente está aqui pegando vários dias onde está dando oportunidade logo quando a gente está fazendo o panorama, né? Isso é muito bom. Mostra que o quanto a gente consegue utilizar desse conhecimento para se aproveitar dentro do mercado, né? Bom, a FedWatch continua muito louca, né? Porque não tem previsibilidade nenhuma de quando vai acabar e tudo pode mudar dependendo do que acontecer hoje. O VIX nesse momento subindo 5,30, corroborando com esse cenário mais negativo para as bolsas. E aí, em relação ao calendário econômico de hoje, nós tivemos a variação semanal do ADP, que veio mais alta, mas assim, esse dado semanal, ele começou a aparecer depois do shutdown e ele não tem feito nenhum tipo de preço no mercado, tá? A gente vai ter núcleo de pedidos de bens duráveis daqui a 7 minutos, mas também não é um dado muito relevante e acabou. Para o dia, realmente, a gente não vai ter nenhum outro calendário econômico, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a toda a retórica que o Trump puder passar para o dia de hoje. E, de fato, o que vai acontecer se eles não chegarem a um acordo. E só para ficar claro, qual que é a retórica? Ele deu prazo até hoje, 9 horas da noite de Brasília, né, 8 horas lá dos Estados Unidos, para que o Irã chegue a um acordo. E se não chegar a um acordo, ele acabou de falar, uma civilização inteira morrerá essa noite, para nunca mais ser trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Talvez algo revolucionário, maravilhoso possa acontecer, quem sabe? Palavras do titio Trump, o homem laranja que está destruindo
Oriente Médio lá. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver se a gente tem ainda uns minutinhos aqui. Que horas são? 9h24. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho do Diário do Trader. Vocês estão vendo aí na tela, como eu até comentei para a Leila, né? Tem um QR Code. Vocês podem pegar o celular, escanear esse QR Code, vão cair aqui nessa telinha. E vocês podem se cadastrar no Diário do Trader durante 30 dias gratuitamente. O que é o Diário do Trader, Fernando? Vou explicar para vocês aqui, tá? O Diário do Trader é a plataforma que vai ajudar você a encontrar o caminho para sua consistência, tá? E como que a gente consegue fazer isso? No day trade, você precisa entender o que raios você ainda está fazendo de errado. Porque se você não faz dinheiro no mercado, é porque existem coisas que você ainda está pecando. E aí existe 1 milhão de possibilidades, mas você não sabe o que é. Talvez você até acha que sabe, mas você não sabe. Porque quando você coloca os seus dados na nossa plataforma, você tem uma visão 360 do seu operacional, da sua performance, do que está dando de errado, do que está dando certo, onde você está em janelas operacionais acertando, onde você está errando. Então, assim, é exatamente o mapa que o trader deveria ter. Porque a gente vê aí as histórias de traders que demoraram 10, 15, 20 anos para ganhar dinheiro no mercado. A pergunta é, você quer demorar tudo isso para ganhar dinheiro no mercado? Eu não quis, né? E é por isso que eu busquei fazer essa plataforma e entender de forma mais objetiva onde eu estava errando dentro do mercado. Se você também não quer demorar 5, 10, 15 anos para você fazer dinheiro no mercado, te aconselho fortemente a colocar os seus dados aqui no Diário do Trader, tá? Tá bom, Fernando, o que eu vou ver aí no Diário do Trader? Vamos olhar lá. Primeiro, se você opera na conta pessoa física, você consegue conectar diretamente com a B3 e você não precisa ficar todos os dias importando absolutamente nada aqui dentro do DT, tá? Você vai ter você vai conseguir acompanhar como se fosse um raio-x da sua performance, como tá aqui. Você vai conseguir descobrir onde você está errando e onde você está acertando no seu operacional de forma bem objetiva. Não é aquele número, PL de não sei quando. Não é isso. É bem objetivo. Ó, tô errando aqui, tô acertando aqui, preciso mudar isso aqui e preciso mudar isso aqui. Entendeu? Bem objetivo. Por quê? Porque quando você, de forma objetiva, começar a fazer os ajustes necessários, você vai começar a ver sua performance melhorar. Aí você já vai ter aquele ânimo para falar assim, não, beleza, então vamos se aprofundar nisso aqui. Então isso é muito fácil de você conseguir já, de forma bem clara, evoluir a sua performance, tá? Você também consegue criar análises personalizadas. Então, por exemplo, você consegue lá por operação colocar a estratégia que você está utilizando, você consegue colocar o sentimento que você teve naquela determinada operação. E na nossa análise personalizada, na tela de desempenho e análise personalizada, você consegue ver onde as suas estratégias estão funcionando melhor. Essa estratégia aqui funciona melhor aqui. Essa aqui, aqui. Essa não funciona aqui. E aí você começa a tomar decisões melhores de quando utilizar ou não determinada estratégia, né? Ou se ligar quando você está tendo um determinado sentimento que você já viu lá, que é onde você tem um problema maior, onde a sua performance começa a cair. Então isso te dá uma visibilidade muito grande, tá? E, obviamente, você consegue receber o seu panorama diariamente. O que é o panorama? O panorama é esse documento aqui, ó. Esse documento, ele mostra o saldo da semana, o saldo do mês, mostra para aquele dia em específico quando você deve atuar baseado no seu histórico operacional, que hora você faz dinheiro, que hora você não faz dinheiro, e não é assim de forma ampla, é especificamente para aquela semana e para aquele dia da semana. Então, esse é a linha final, onde se o trader tem a capacidade de tomar as decisões corretas, ele começa a evoluir a performance dele, porque ele vai fechando a torneira por onde hoje está jorrando o resultado que ele já faz nas melhores janelas. Mas ele não tem visibilidade disso. Ele não consegue enxergar isso. E a plataforma dá isso de forma bem clara e todo dia no WhatsApp do trader, tá? Aí, obviamente, você tem mais informações lá, painel de highlights, o controle de assertividade e relação. Isso aqui é muito interessante, né? Lá a gente consegue ver, baseado na sua relação de risco-retorno, qual o percentual de assertividade que você precisa ter. Então, quando você opera, você tem um risco-retorno médio, né? 2 para 1, 1 para 1, 3 para 1 e assim por diante.
baseado nessa relação de risco-retorno, o próprio sistema fala para você assim, ó, você precisa ter esse percentual de assertividade. Pô, eu tô tendo mais baixo, eu preciso melhorar o meu percentual de assertividade. Como que eu melhoro o percentual de assertividade? Escolhendo melhor as janelas que você atua, melhorando as suas entradas. Aí você fala assim, não, a minha estratégia já tem um percentual de assertividade adequado, então você tem que melhorar o seu risco-retorno, porque a matemática não vai fazer você fugir. Você tem que encontrar esse eixo entre risco-retorno e percentual de assertividade. E o DT já mostra isso aqui de forma bem objetiva. Você tem a análise do payoff médio, também por janela operacional, onde você tem um risco-retorno melhor e assim por diante. E, como a gente já falou, integração com a D3. E para os assinantes pagos, a gente tem a possibilidade de criar um plano de trade. E aí, falem lá com o nosso suporte para a gente poder explicar como funciona esse bônus. Certo? Vários traders já atuam, já conseguiram evoluir baseado nessas informações que a gente disponibiliza dentro do DT. E a gente está preparando muito mais para vocês. Então, aconselho por enquanto, que ainda é uma plataforma que, dentro dessa parceria que a gente tem com a Euro, é permitida ter esses 30 dias gratuitos, aproveitem, porque em breve a gente pode ter uma mudança em relação a isso. Certo? Dúvidas? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Que legal, Fernanda. É isso aí, Leila. E vai ser muito melhor daqui para frente, tá? Tem bastante coisa que a gente está preparando para vocês. Bom, nesse momento aqui o dólar 0,12 de alta, né, no Brasil o índice 0,67 de queda, cenário aí um pouco mais negativo, conforme a gente já estava vendo, né? E agora tem que esperar os próximos pontos aí do mercado. Só um minutinho, pessoal. Quem aqui já é assinante do DT? Manda aí para mim, por favor, no chat. Ó, se você é assinante do DT e tá aqui no chat, pode mandar uma mensagem lá no nosso suporte, que a gente vai montar um plano de trade para você, tá? Quem tiver aqui prestigiando a nossa live e for assinante do DT, manda lá no chat que a gente vai montar, no chat não, no suporte do DT, lá no link que vocês podem pegar aqui no QR Code, que a gente vai montar um plano de trade para vocês baseado no histórico operacional, tá? De vocês. Importem as operações, entre em contato lá que a gente vai montar um plano de trade para vocês. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Todo mundo já tá craque aí?
Só mais um minutinho, pessoal. Fala, Robert. Fala, meu jovem. Bom dia. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus. E você? Tudo bem? Como é que tá esse DT aí? Caminhando bem? Opa, graças a Deus, né? Graças a É Deus. isso aí. Ajudando o pessoal a entender o que estão fazendo de errado e alcançar consistência, né? Nosso principal objetivo aqui. Top demais, irmão. Top demais, irmão. Show de bola, cara. Então tá bom. Tamo juntos. Bom, tamo junto. Um ótimo dia aí para você, para o pessoal que está nos acompanhando. E amanhã a gente volta para fazer o panorama às 9 horas da manhã. Beleza? Valeu, Robert. Abraço, meu amigo.